Gente, meu nome é Bruno Matias, pra quem não me conhece, seja todo mundo, já que eu sou novo aqui na plataforma do YouTube. Se não é inscrito, taca o dedo na inscrição, taca o dedo no sininho, ao tacar o dedo no sininho, seleciona todos, e taca o dedo no like, deixa aquele like maroto no caso, porque isso ajuda a divulgar o vídeo na plataforma do YouTube. E no vídeo de hoje iremos falar sobre depressão. E mais antes, roda a vinheta. Eu tinha entrado no Twitter de manhã, e também agora à tarde, mais ou menos 1 hora, tentando procurar algum assunto aqui lá em alta para poder falar no papo reto, não, numa opinião sincera. Só que eu pensei, não, como eu já estou lançando esse quadro novo, que é o Papo Reto, eu procurei um assunto que está, digamos assim, não em alta no Twitter nem no YouTube, mas que está em alta entre as pessoas, e é a depressão, uma das doenças que mais matam no século XXI. Então é dela que eu vou falar. Só que antes eu gostaria de fazer algumas ressaltas. Primeiro, eu não irei fazer um vídeo com um embasamento científico. Então, se você quer saber mais sobre a depressão com um olhar científico, pesquisem na internet, ou na biblioteca, ou em algum canto que tenha falando sobre esses assuntos. E um dos escritores que eu mais recomendo, porque ele é facilmente compreendido, é o Dr. Augusto Cury. Ele escreveu lá vários livros, como Felicidade Roubada, Colecionador de Lágrimas, e ele aborda vários problemas psicológicos de uma forma mais simples e mais leve. Por exemplo, ele fala sobre o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que foi descoberto por ele mesmo. Desculpa aí, passou um inseto aqui. E ele também fala sobre a depressão, fala sobre TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizada. Enfim, ele fala sobre vários problemas. Síndrome do pânico também, que eu não sei se eu já falei anteriormente, pode ser que eu tenha falado, que eu tenha acabado de falar aqui e me esqueci. Só que eu quero fazer esse vídeo aqui pra falar de uma forma simples, meio que um papo assim, de pessoa pra pessoa. Então é essa a ressalta. Segunda, se você tiver algum sintoma, algum problema relacionado à depressão, à síndrome do pânico, à TAG, à SPA ou qualquer problema psicológico que seja, procure ajuda médica. É necessário quebrar esse tabu de que só pessoas desequilibradas é que procuram psicólogo e psiquiatra. Se bem que utilizar esse termo pessoa desequilibrada ou doido é errado, porque existem vários problemas psicológicos e para cada um tem um tratamento adequado, seja à base de medicamentos ou da psicoterapia. Se for para você escolher buscar ajuda médica, seja de um psiquiatra ou de um psicólogo, eu recomendo os dois. Por quê? Um completa o outro. O psiquiatra tem formação na área de medicina. Ele cursa medicina e depois faz especialização em psiquiatria. Então ele poderá passar medicamento, já que todos os problemas, inclusive a depressão, é necessário tomar medicamento para refazer a ligação química no cérebro. E o psicólogo? Por que eu recomendo dois? O psicólogo irá fazer a psicoterapia, então ele irá passar mais tempo com você do que até mesmo o psiquiatra. E ele irá realizar essas psicoterapias. Bom, ultimamente as pessoas estão falando muito sobre o coronavírus, que é coronavírus não, um vírus da família do coronavírus, porque são vários. Salvo engano, tem a SARS lá, né, síndrome aguda respiratória, e tem esse agora, e tem outro também lá. Só que as pessoas esquecem também que tem outras doenças, inclusive a depressão, que é uma das que mais matam. Eu vou falar aqui no vídeo sobre alguns sintomas e como eu consegui sair dessa doença. Eu tive, mas faz um tempinho já, eu tinha aqui uns 13 anos. E também irei falar sobre uma técnica que eu apliquei do Dr. Augusto Cury, que é o DCD. Salvo engano, acho que é duvidar, criticar e decidir. Eu irei falar, só que eu usei isso aí foi pra síndrome do pânico. Só que ele pode ser usado pra tudo praticamente. Lógico, procure ajuda médica, sempre. Eu irei falar aqui sobre alguns dos sintomas que geralmente as pessoas têm, só que varia de pessoa para pessoa. Irei dizer aqui quais os que eu tive e talvez você tenha os que vai estar aqui, tá? É no site aí que talvez eu deixe na descrição, se eu encontrar ele novamente. 1. Falta de motivação. Quando eu tive, eu fiquei sem motivação mesmo. Até tinha desistido de estudar. Passei 1 ano e poucos meses sem estudar. Só que aí de uma hora para outra também decidi voltar e eu voltei. Voltei e depois disso tudo terminei o ensino médio. Depois de terminar o ensino médio, agora estou tentando entrar na facul. Só que não é muito certeza ainda não, porque eu tô meio nessa de, sei lá, entro, não entro, vou, não vou. Mas já consegui algumas vagas já. Medos que antes não existiam.
Pode ser. Tem até um problema que eu fui descobrir recentemente sobre agorafobia, que é quando você desenvolve, acho que é o medo da convivência social. Acho que é isso, que geralmente as pessoas ficam mais em casa. Como eu disse, eu estou falando aqui algumas coisas, mas não estou usando embasamento científico. Então, se caso você quiser saber mais sobre isso, pesquisem, leiam livros, sempre. Viu? Dificuldade de concentração. Isso eu não tinha. Não quando tive depressão. Quando tive síndrome do pânico, realmente ficou um pouco mais difícil. Já que a síndrome do pânico, ela se manifesta fisicamente. Por exemplo, você fica taquicardia, fica hiperventilando. E quando você vai para o hospital, alguns médicos nem conseguem perceber o que você tem. Demora alguns meses para conseguir encontrar um médico que diga, ó, que você tem é isso e aquilo. E tem tratamento. Perda ou aumento de apetite. Alto grau de pessimismo. Indecisão, insegurança, insônia. Insônia é quando você não consegue ou não tem sono na hora de dormir. Por que eu digo não consegue ou não tem? Algumas pessoas realmente não têm, como é o meu caso. Eu não tenho sono tão cedo. Eu vou dormir lá para as 4 horas da manhã. E eu já estou tentando aí melhorar e começar a dormir mais cedo. Mas algumas pessoas não conseguem, que é quando sua mente está muito agitada. Que geralmente o Dr. Augusto Cury associou a SPA, que foi uma descoberta feita por ele. Síndrome do pensamento acelerado, que é quando você pensa muito e muito rápido. Por exemplo, quando eu estava estudando, eu ficava na aula de história, pensando na aula de matemática e respondendo questões de biologia. Então era uma agitação muito forte e quando chegava na hora de dormir eu não conseguia. Só que hoje, como eu já não estou estudando, já terminei o ensino médio e estou tentando na faculdade, eu não estou conseguindo dormir ainda, mas é por causa de falta de sono. Já é uma outra coisa. Falta de vontade de fazer atividades antes prazerosas. Sensação de vazio. Eu acho que essa é o mais comum entre todos, é a sensação de vazio. Tem uma frase que eu... Não, ainda não falar isso não, porque o YouTube não vai deixar não. O YouTube é meio... Tem que segurar, o YouTube é meio louquinho. Irritabilidade, raciocínio mais lento, esquecimento. Como eu disse, não se manifesta em todo mundo. Mas se você está tendo algum desses sintomas, procure ajuda médica. Não tenha medo, procure. E se você tem algum amigo, amiga que está nessa situação, ou alguém próximo a você, oriente-a a procurar ajuda. Raciocínio mais lento, esquecimento, ansiedade. A ansiedade ela pode estar separada, pode estar junto, mas é que quase todo mundo é ansioso mesmo. Mesmo assim, procure, porque a ansiedade também é uma doença. Angústia e, por último, vontade de, como é que eu posso dizer, botar um ponto final. Tem um filme, eu vou falar ainda de outros sintomas físicos, tá, gente? Tem um filme que é de um livro, que é O Vendedor de Sonhos. Tem o primeiro, o Chamado, e tem o segundo, A Revolução dos Anônimos. Eu li os dois. E lá numa das frases que o homem fala, salvo engano, acho que esses livros também é do Dr. Augusto Cury. Salvo engano. Tem lá uma frase que o cara que tá lá em cima do prédio, sentado ao lado do outro que tá pensando em se jogar, que é o principal que fala isso. Ele fala que ninguém quer tirar a própria vida. Botar um ponto final. Mas ele quer acabar com a dor que sente. Entendeu? Então se ele também na hora lá pergunta assim, se a pessoa quer comprar um sonho. Então ele quer vender uma vírgula pra pessoa. Mas por que uma vírgula? Para botar uma vírgula na sua história e continuar escrevendo. E não um ponto final. Bom, agora eu vou falar sobre como é que dizem? O que se manifesta fisicamente. Dores de barriga, má digestão, azia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dores de cabeça, pressão no peito e queda da imunidade. Imunidade. Geralmente, isso aqui, ó. Pressão no peito está relacionada à síndrome do pânico, já que você sente a pressão no peito como se estivesse infartando. Mas pode ser também que algumas pessoas, quando estão depressivas, sintam-se assim. Se você tiver assim muito interessado mesmo para conhecer, pesquise em Dr. Augusto Cury aí no YouTube, porque é sério, o cara é porreta nesses assuntos de problemas psicológicos, ele sabe. E ele trata de uma forma mais leve, e não como geralmente os psiquiatras e os psicólogos profissionais tratam, que ele trata mais um assunto profissional.
E até a Dr. Augusto Cury uma vez falou que ele, no início da carreira dele, ele estava escrevendo só mais cientificamente. Só que ele disse, não, eu preciso me aproximar mais das pessoas. E com isso ele começou a escrever as coisas mais leves. Onde eu irei fazer um vídeo falando sobre... como é que eu posso dizer? Sobre a minha experiência enquanto a isso. Mas hoje não. Hoje vamos tentar falar assim ao ar livre mesmo. Se você também quiser comentar aí alguma coisa ou complementar no comentário, pode comentar, por favor, que isso ajuda. Mas antes, calma. Quando eu tive síndrome do pânico, eu encontrei um livro de Dr. Augusto Cury chamado Felicidade Roubada, que é um livro excelente. Recomendo muito você ler. E lá tinha o DCD, duvidar, criticar e decidir, que dá para usar em tudo na vida. Vou dar 2 exemplos como dá para usar, viu? Lá, no caso desse livro, eu não sei se vou... Vou dar spoiler, pronto. A partir desse momento, se você quer ler esse livro e não coisa, então eu vou dar spoiler aqui. Então, para o vídeo por aqui, vá lá ver outro vídeo sobre o Bolsonaro que eu fiz ou sobre os K-pop. K-pop merece respeito, foi um vídeo lá que eu fiz. A partir desse momento. Nesse livro tem um médico e ele adquire síndrome do pânico. E ele era um grande neurocirurgião, salvo engano, médico. Faz um tempinho já que eu li esse livro. Então, salvo engano, acho que é isso mesmo. Ele era um grande neurocirurgião. Só que depois de pegar a síndrome do pânico, que chegou a tremer lá na sala de cirurgia, ele travou. Simplesmente não conseguia mais fazer o que ele fazia antes. Ele começava a sentir a dor no peito, tremia, ficava hiperventilando e cada vez mais ele foi se distanciando daquilo que ele mais gostava. E desenvolveu agorafobia, que é o medo do convívio social. Pesquisem sobre isso também, tá, gente? E nesse livro do Dr. Augusto Cury, ele foi abordando, como sempre, porque o livro dele é romance. Não romance romântico, é um romance voltado à área psicológica. Seria um romance psicológico, pronto, acho que é isso não. E lá ele começou a aplicar o DCD, duvidar, criticar e decidir. E eu comecei a usar isso em tudo que me incomoda. Duvide do que você está sentindo. Por exemplo, quando eu tinha algum ataque, eu duvidava se aquilo realmente era de verdade ou se era alguma coisa produzida pela própria mente. Pela própria mente. E comecei a perceber que realmente era produzido pela própria mente. Depois eu comecei a usar o C, o criticar. Por que eu estava sentindo aquilo? Se aquilo não me fazia bem, então para que sentir? E depois eu decidi, não vou sentir mais isso. E passei a não sentir mais. Isso demorou muito, tá? Foram uns 3 meses de medicamento ainda e um bocado lá de psicoterapia, junto com esse negócio, com esse DCD do Dr. Augusto Cury, para conseguir chegar à cura final. Bom, talvez eu faça outro vídeo futuro falando sobre esse assunto mais amplo. Aí eu vou falar também sobre a memória RAM, ROM. É de computador, só que o Dr. Augusto Cury abordou ele na mente da pessoa. Por exemplo, memória RAM é registro automático da memória e memória ROM é registro organizacional da memória. E eu vou abordar isso aí também. E também vou abordar o... Beleza? É uma pessoa que tá aqui olhando. E também irei abordar várias outras coisas, como a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, entre outros, no próximo vídeo. Então, se gostou, já sabe, né? Se inscreve aí no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque isso ajuda a divulgar o vídeo na plataforma do YouTube. Comenta aí também se quiser algum outro vídeo diferente, para poder fazer nos próximos vídeos. E é isso, deixa o like, né? Já sabe. Obrigado. Fui.